Queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam bem-vindos ao programa Escuta que aí vem história. Meu nome é Cristina Brito e aqui juntos vemos as histórias do Espírito Humberto de Campos, recebidas por Chico Xavier, o nosso querido médium, e reunidas no livro Pontos e Contos, agora já no nosso 5º ano de programa. Antes de nós começarmos a nossa história de hoje, vamos lembrar aos amigos que podemos ir ao site da Rádio Rio de Janeiro, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá podemos estar também buscando os últimos programas que foram ao ar, não só os do Escuta, que aí vem história, mas também os outros programas da grade, e assim, 7 dias por semana, 24 horas por dia, eles estão lá disponíveis para nós. Podemos também, lá no site da Rádio Rio de Janeiro, buscarmos informações sobre o Clube da Fraternidade. Como podemos colaborar para ajudar a manter a nossa emissora da Fraternidade, que é a Rádio Rio de Janeiro, que depende de todos nós para a sua manutenção. Então, lá no site nós temos informações e sempre agradecemos aos amigos. Lembrando também que nós temos o nosso e-mail escuta@radioriodejaneiro.am.br e também temos a nossa página no Facebook, né? E agora na página do Facebook nós já começamos semana passada a publicar os vídeos que foram ao ar no último domingo. Então, toda quinta-feira nós temos um vídeo novo do programa que foi ao ar no último domingo. Lembrando que na rádio os programas recentes, os últimos programas, vão sempre ao ar domingo às 17h30. Os outros horários durante a semana são reprises do programa, ok? Então, lá no Facebook, nós temos aqui na rádio e temos no site da rádio também os áudios, mas agora no Facebook, na página do programa, na semana subsequente, nós teremos então o vídeo que foi do programa que foi ao ar no domingo anterior. Novidade, 5º ano de programa, presentes do 5º ano. Nossa história de hoje é a de número 5 do livro Pontos e Contos. O título é O Testemunho. Conta-nos então a história o nosso querido Humberto de Campos. Um santo homem repousava junto a velho poço em Cesareia, uma cidade lá da Palestina, ao tempo de Jesus. Quando se aproximaram dele, alguns jovens aprendizes do Evangelho, rogando-lhe esclarecimentos sobre o testemunho, a que se referem todos os orientadores da virtude cristã na preparação espiritual. Então, nós sabemos, não é? Reencarnamos, temos as nossas provas, temos as nossas expiações e elas nos exigem testemunhos de fé, testemunhos de esforço, testemunhos de trabalho, testemunhos de perseverança, testemunhos de confiança, testemunhos de calma. E ele continua dizendo assim: o ancião fez um gesto de bênção e falou sem rodeios. Um devotado judeu, convertido à Boa Nova, que é o Evangelho, resolveu transportar a palavra do Senhor para certa comunidade rural da antiga Fenícia, ou seja, distante da Palestina, onde residia no intuito de guiar corações amigos das trevas para a luz. Inflamado de entusiasmo, saiu de Jerusalém para a nova pátria que adotara após recolher os ensinamentos do Messias
através dos apóstolos em ambiente familiar. Então, primeiro ele se instruiu e depois saiu para fazer o seu trabalho de pregação, de evangelização. Mente modificada e coração refeito, passou a ensinar as verdades novas, sem perder o calor da fé, diante da gelada indiferença de velhos companheiros de luta. Então, as lutas antigas do homem velho. Agora ele estava diante das novas lutas do homem novo, do homem evangelizado. E já os antigos companheiros daquelas lutas já não se identificavam mais com as suas atividades atuais e o seu modo atual de ver a vida. E ele continua: ninguém queria saber de perdoar inimigos ou auxiliá-los, e muito menos de lançar mão dos próprios haveres em favor da fraternidade. E por isso o pobre doutrinador foi insultado e apedrejado em praça pública. Decorrido longo tempo de esforço inútil, deliberou transferir-se para a aldeia próspera. Então, saiu de lá e foi para outro lugar, situada às margens do Eufrates, que é um rio, onde contava com diversos amigos, e pôs-se a caminho, sem vacilar. Seguia estrada fora, de pensamento voltado para o céu todo azul e ouro, o ouro por conta dos raios do sol, agradecendo ao mestre a bênção das flores e das brisas que lhe adocicava a marcha, quando a certa altura de zona pantanosa surpreendeu ardiloso crocodilo que sorrateiro e voraz rastejava ao seu encontro. Compreendeu a extensão do perigo e tentou evitá-lo. Recuou instintivamente. Todavia, 2 temíveis animais da mesma espécie, ou seja, mais 2 crocodilos, buscavam atacá-lo pela retaguarda. Sabia que não longe existia pequena cabana a que poderia abrigar-se e deu pressa em alcançá-la. Atingindo-a, porém, reparou surpreendido que a choça, a cabana, fora incendiada por anônimo delinquente. Procurou a margem de grande canal próximo, onde pequena ponte lhe proporcionaria passagem para o outro lado da região. Entretanto, a ponte rústica fora arrebatada por inundações recentes. A esse tempo, outros crocodilos se haviam agregado aos 3 primeiros, e o viajante, apavorado, no intuito de preservar-se, encaminhou-se para uma cova antiga não muito distante. Contudo, ao abordá-la, notou que enorme serpente lhe ocupava o fundo, apresentando-lhe agressiva cabeça. Atordoado, dirigiu-se para 2 árvores aparentemente vigorosas e tentou escapar através de uma delas, mas em poucos segundos o vegetal tombou fragorosamente, restituindo ao chão. Caiu. Escalou a segunda e repetiu sua experiência. As raízes haviam sido destruídas por vermes invasores, cupins. Lembrou-se o convertido de certo montículo de pedras e, concluindo que algo devia possuir para defender-se convenientemente, correu a buscá-lo. No entanto, somente encontrou sinais de trabalhadores que, sem dúvida, as teriam transportado para alguma construção nas adjacências, ou seja, nos arredores. Ávido, buscou algum elemento para se defender, um pedaço de pau, alguma coisa, não é? Todavia, o terreno fora lavado por chuvas copiosas e não viu sequer a mais leve acha de lenha. Acha, um pedaço de lenha. Desanimado,
subiu a pequena eminência, que luta, não é? Desanimado, subiu a pequena eminência, não é? Um elevado, com a intenção de despejar-se em algum vale, mas alcançando o topo, descortinou simplesmente o abismo e compreendeu que o abismo significava a morte. Então, aquele homem que tanto se torturara, fitou o céu, ajoelhou-se e, diante das feras que se aproximavam, clamou confiante: Mestre, cumpram-se no seu escravo os desígnios do Senhor. Ele fez a parte dele. Nesse ponto da experiência, o discípulo, espantado, começou a entrever tênue neblina, ou seja, aquela neblina fraquinha, da qual, numa reduzida fração de minuto, emergiu o próprio Jesus, radiante e belo, que lhe disse bondoso: Não temas, estou aqui. A minha graça te basta. Forte ventania soprou célere, forte, não é? Rápida. E os ferozes predadores recuaram assombrados. O narrador fez demorada pausa, que estava lá contando a história aos jovens, e concluiu: Todos os seguidores do Senhor encontrarão adversários na senda da purificação. Quanto mais adiantado o curso em que se encontram, maior é o número de testemunhos e de lições. Porque as dificuldades, os obstáculos, perseguições e incompreensões são sempre feras simbólicas. E a gente tem que parar, porque isso aqui já nos diz respeito, assim, tudo aqui nos diz respeito, não é? Porque na medida em que, naquele momento em que a gente decide seguir o Evangelho, aí começam as lutas. Sim, porque aí começa a nossa decisão de começar a nadar contra a corrente das nossas tendências. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que faz em conter as más tendências. É esse esforço de autoevangelização. Transformarmos aqueles nossos padrões mentais viciosos do passado em virtudes. E isso é uma luta enorme. E aí temos não só a luta interna, quanto vão vir de fora os obstáculos, as dificuldades, né, as tentativas de confronto, para tentar o quê? Nos dissuadir que desistamos, que não mudemos. Mas já tomamos tantas vezes essa atitude de desistir, voltar atrás, que chega uma hora que a gente simplesmente decide: não, agora eu vou enfrentar e vou testemunhar. Vou enfrentar o testemunho, buscar aprender com ele da melhor forma, que é a minha, não é a forma ideal, mas é a minha forma real, e assim construindo o crescimento, não é? Com o trabalho, através do tempo, cada um no seu processo. Então ele diz assim, que dificuldades, quem não tem? Temos, estão aí. De enfrentarmos essas dificuldades com o Evangelho, de forma como Jesus nos orienta. Dificuldades, obstáculos, perseguições e incompreensões. Quem já não se sentiu compreendido por estar tentando ser uma pessoa melhor? Vejam, amigos, muitas vezes as pessoas do mundo ainda não decidiram ser melhores. E quando nós colocamos um padrão melhor, muitas vezes parecemos incomodar.
E parece que algumas pessoas tentam nos convencer a não sermos pessoas melhores, a não continuarmos investindo em padrões mais enobrecidos de conduta. Ah, não, você vai orar por fulano? Ah, fulano não merece. Ah, você vai compreender? Você é bobinha, hein? Você é tolo. Então, tentando desqualificar as qualidades enobrecidas. Mas se o outro não vê ainda, se o outro ainda não reconhece, se o outro ainda não decidiu se autoevangelizar, ou pelo menos não da forma como nós fazemos, já que estamos, como dissemos antes, cada processo é pessoal e cada ritmo é pessoal, não existe melhor nem pior, contanto que façamos cada um de nós o nosso melhor. É livre-arbítrio, é do outro. E nós não precisamos nos focar nem na decisão do outro, nem no que o outro pensa da nossa decisão. Porque quem tem que pensar sobre isso somos nós. Ah, mas eu estou fustigado, eu já não aguento mais lutar com essas críticas. Livre-arbítrio. Precisamos ser fortes. Esses são os nossos crocodilos. E se mantivermos a firmeza, nos entregando a confiança, sempre virá esse apoio. Sempre. De uma forma ou de outra. Claro, não vamos ver Jesus saindo iluminado. Não vai acontecer. Assim também como não são crocodilos. Mas estão aí os obstáculos e está aí, sim, os recursos que nos chegam para que nós os superemos. E aí, continua aqui o nosso Humberto de Campos, depois de falar dessas feras simbólicas. Então, não são crocodilos reais, mas são feras simbólicas, dificuldades, obstáculos, perseguições e incompreensões. Nada de nos sentirmos vítima. Ai, mas eu não merecia. Não vamos entrar nesse mérito, porque só quem sabe o que a gente merece é Deus. Não vamos entrar nesse mérito. Está na nossa vida? É um fato? É uma realidade? Ah, mas por que eu estou passando por isso? Não vamos entrar nesse mérito, porque também não vamos ter resposta. Vamos ter foco. Reconhecer a realidade do que está acontecendo e buscar enfrentar para melhor superar essa realidade, crescer com ela, aprender com ela. Certo? E aí continua, então, o nosso Emmanuel. Há discípulos que encontram um crocodilo por ano. Outros recebem um crocodilo mensal ou semanal. E muitos existem que são defrontados por uma romaria de crocodilos de hora em hora, dependendo das experiências do avanço levado a efeito. Eu acredito que sempre os piores crocodilos estão em nós mesmos, não é? Aqueles padrões antigos em que a gente está lá repetindo um padrão, ou se sentindo vítima, se sentindo magoado, ou ressentido, ou ficando irritado com as situações. Ai, que raiva! Isso é ameaçador. Isso realmente pode nos fragilizar. Esse é um crocodilo que eu preciso vencer, porque senão ele vai me morder todinho. Não há arrastamento suficientemente forte diante de uma vontade firme, respondem os espíritos a Kardec, no Livro dos Espíritos. Então, aquele impulso que dá, mas se eu tenho a vontade firme, pode ser que eu não consiga do dia para a noite simplesmente anular um padrão. Sim, isso não vai acontecer, mas eu vou aos poucos decrescendo na intensidade daquela resposta, até que ela vai desaparecer, porque eu não vou mais alimentá-la. Então ela vai enfraquecer até que um dia ela desaparece. E aí a virtude vem pujante, porque na medida em que o vício vai caindo, a virtude vai surgindo, se fortalecendo. E as nossas virtudes já são brotinhos, como aquelas plantinhas, não é? Que precisam de muito cuidado, são ainda frágeis e tenras. Precisamos ter cuidado e vigilância sobre elas. Por quê? Porque um calor maior as seca, uma água a mais as afoga. Então precisamos ter cuidado, não é? Com a irritação,
com a tristeza. Então, tudo isso a gente precisa testemunhar confiança, fé, perseverança, calma. Nós estamos muito bem amparados. Estava ele lá com os crocodilos e aparentemente sozinho e perdido. Mas não estava nem sozinho, nem perdido. Mas a sua ação foi definitiva para que o socorro aparecesse, se revelasse. Estava ali, mas dependia dele para ser revelado. Como depende de nós, o nosso também, para que seja revelado na nossa vida, não é? E o nosso Emmanuel continua dizendo assim: nesses momentos, momento em que chega o crocodilo, não é? Em que chegam os testemunhos, nesses momentos preciosos e importantes, contudo, não vale qualquer recurso à proteção das forças exteriores, porque na escola divina da ascensão, cada aprendiz deverá encontrar o socorro, a resposta ou a solução dentro de si mesmo. Escolha. Eu tenho recursos. O outro pode até me sugerir um recurso, mas na medida em que eu aceito o recurso que ele me sugere, a decisão é minha. Isso é muito importante. E eu serei responsável pela minha decisão, pelo meu livre-arbítrio. Então, nesses momentos, porque é claro, é para isso que vem o testemunho, para que nós possamos colocar em prova o nosso livre-arbítrio e assim poder aquilatar ou não o nosso progresso moral. Nesses momentos preciosos e importantes, contudo, não vale qualquer recurso à proteção das forças exteriores, porque mesmo assim, que o outro diga, que o outro venha, será uma escolha minha buscar, não é? Porque na escola divina da ascensão, cada aprendiz deverá encontrar o socorro, a resposta e a solução dentro de si mesmo. E ele conclui da seguinte forma: e antes que os jovens, lembrando aquele senhorzinho que estava falando isso, falando aos jovens que vieram perguntar a ele sobre o testemunho, e antes que os jovens formulassem as novas indagações que lhes assomavam à boca, o velhinho ergueu-se, arrimou-se, ou seja, apoiou-se em humilde cajado, aquele apoio, feito uma bengala maior, apoiou-se ao humilde cajado, despediu-se e seguiu para a frente. Isso também pode se tirar uma lição. Muitas pessoas ansiosas, ávidas de saber muitas coisas. E a gente vê isso até na casa espírita, ou na nossa vida, quando alguém vem querendo saber. Não adianta a gente dar muita informação, porque ela não vai ter tempo de elaborar aquilo, refletir sobre aquilo. Então ele falou sobre testemunho, falou profundamente sobre isso, e isso já exige de nós muitas reflexões, e aí eles viriam com outras perguntas que iam ser mais informações quando eles ainda nem digeriram a primeira. Seria você oferecer 10 pratos de comida, quando a pessoa só pode comer um para digeri-lo. Não é isso? Ela não vai conseguir digerir todos, então para que dar todos? Porque ela está pedindo, está com muita fome. Não vai chegar uma hora que ela vai parar e vai ser desperdício. Desperdício de recursos, de tempo, de energia. E ela nem vai acabar vomitando até aquele primeiro prato que ela comeu. Então, o conhecimento precisa vir paulatino, porque nós precisamos assimilar esse conhecimento em nós, refletir, levar um pouco desse conhecimento também à nossa vivência. E aí vamos acumulando depois, não é? Na nossa vivência, a soma de todos esses ensinamentos. Bem, ficou esta brilhante história de hoje. Semana que vem estaremos juntos mais uma vez neste programa que amamos tanto, que é o Escuta, que aí vem história. Muita paz a todos.